Olá, pessoal. A nossa aula de hoje é sobre a distribuição dos elétrons de um átomo nas camadas eletrônicas K, L, M, N, O, P e Q, em função da distribuição dos elétrons nas subcamadas eletrônicas ou subníveis de energia, SPDF. Tá ok? Na aula passada, falamos em distribuição dos elétrons nas subcamadas eletrônicas ou subníveis de energia. Hoje nós vamos fazer a mesma distribuição da aula passada, só que nós vamos separar por camadas. Tudo isto utilizando-se o diagrama de Linus-Pauling, como nós já vimos. Tá ok? Sabemos que o número de elétrons que são distribuídos é dado pelo número atômico do átomo, pois número atômico é a quantidade de elétrons que giram ao redor do núcleo, que é igual à quantidade de prótons que ficam em seu núcleo. Tá ok? Portanto, na distribuição eletrônica, o número de elétrons a ser distribuído é dado pelo número atômico do átomo. Tá ok, pessoal? Vamos agora resolver a questão, exercício número 12, que diz o seguinte: fazer a distribuição dos elétrons nas camadas eletrônicas K, L, M, N, O, P, Q, em função da distribuição dos elétrons nas subcamadas eletrônicas, SPDF, dos átomos que apresentam os números atômicos abaixo. Então, nós temos 4 átomos, o item A, Z igual a 29, o item B, Z igual a 37, C, Z igual a 49, D, Z igual a 58. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos primeiro fazer a distribuição dos elétrons nas subcamadas eletrônicas ou subníveis e depois fazer a separação por camadas. Tá ok? Vamos ao item A. O item A é Z igual a 29. Isso significa que este átomo tem 29 elétrons para ser distribuído. Tá ok? Então vamos aplicar o diagrama de Linus-Pauling. O diagrama funciona da seguinte maneira, pessoal. Você segue esta seta, esta diagonal, essas diagonais de cima para baixo. Ó. Primeiro subnível é um S2. Você vem aqui, ó, um S2. O segundo, 2S2, até completar 29. Depois vem 2P6, 3S2, ó, 2P6, 3S2. Aí vem 3P6, 4S2, ó, 3P6, 4S2. Aí volta para cá, 3D10. Mas se eu colocar 3D10, eu acho que vai passar. Vamos lá, vamos somar. Você adiciona esse número de cima, pequenininho, que é o número máximo de elétrons por subnível. Então você soma 2 e 2, 4, 4 com 6 dá 10, com 2 dá 12, com 6 dá 18, 20. Se eu colocar 3D10, aí dá 30. Como eu tenho o número atômico 29, o total é 29, eu coloco 3D9. Tá ok? Então, essa é a distribuição dos elétrons nos subníveis de energia que nós fizemos na aula passada. Agora, continuando. Separando por camadas, tens. Então, o que nós vamos fazer? Esse número grande que vem antes aqui, significa a primeira, 1 significa a primeira camada, 2, segunda camada, 3, terceira camada, 4, quarta camada, tá ok? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos separar todo mundo com o número 1. Aí eu tenho um S2. Aí quantos elétrons tem em cima? 2. Então, um S2, 2 elétrons. Vamos com 2, ó. Vamos separar todo mundo que tiver com 2. Vem o quê? 2S2, 2P6, ó. 2S2, 2P6. Somando em cima, ó. 6 e 2, 8. Vamos para o número 3. Eu tenho 3S2, 3P6 e 3D9, ó. 3S2, 3P6, 3D9. Somando 9 e 6, 15, 2, 17. Tá ok? E agora com 4. 4S2, 2 elétrons. Então, pessoal, separando aqui
com 1, com 2, com 3 e com 4. Eu tenho que a primeira camada tem 2 elétrons, na segunda camada tem 8, na terceira tem 17 elétrons distribuídos e na quarta camada e última nós temos 2 elétrons. Então, vamos denominar aqui. Primeira camada K2, aí eu faço L8, M17, N2. Aqui eu tenho a distribuição dos elétrons nos subníveis de energia. Separando aqui, eu tenho a distribuição dos elétrons nas camadas eletrônicas. Portanto, este átomo que tem 29, Z igual a 29, número atômico 29, significa que tem 29 elétrons distribuídos nas camadas conforme K2, L8, M17 e N2. Você percebe que a última camada tem 2 elétrons. Aqui que está o segredo. Então tem 2 elétrons para esse átomo negociar. Tá ok? Então nós fizemos a distribuição do item A. Vamos agora ao item B. O item B é Z igual a 37. Portanto, eu tenho 37 elétrons para serem distribuídos. Tá ok? 37 elétrons para ser distribuído. Vamos utilizar o diagrama de Linus-Pauling, que ele é uma regrinha que deixa os subníveis em ordem crescente de energia. Primeiro, 1s2, aí eu venho 1s2. Depois 2s2, ó, 2s2. 2p6, 3s2, ó, 2p6, 3s2. 3p6, 4s2, então 3p6, 4s2. Aí vem aqui 3d10, 4p6, 5s2. Só que se eu colocar 5s2 deve passar. Vamos lá, vamos somar, né? É só adicionar os números que vem em cima. 2 com 2, 4, com 6, 10, 12, 18, com 2, 20, com 10, 30, com 6 dá 36. Se eu colocar 5s2 passa, dá 38. Portanto eu coloco 5s1, porque esse número 2 é o máximo, mas eu posso colocar 1. Então fizemos a distribuição dos elétrons nos subníveis de energia, nas subcamadas eletrônicas. Separando por camadas, tens. Então vamos separar todo mundo com o número 1. Aí tem 1s2. Só tem ele com 1. Então quantos elétrons tem? 2, vírgula. Vamos separar todo mundo com 2. Aí eu tenho o quê? 2s2, 2p6, ó. 2s2, 2p6. Somando dá 6 e 2, 8. Vamos com 3. 3s2, 3p6, 3d10. 3s2, 3p6, 3d10. Somando dá 10 e 6, 16, 18. Tá ok? Vamos agora com o número 4. É 4s2 e 4p6. Tá ok? 4s2, 4p6. Somando dá 6 e 2, 8. Vamos com o número 5. Eu tenho o quê? 5s1. Aí vem 5s1. Então, aqui eu tenho a distribuição dos elétrons nos subníveis de energia, nas subcamadas, e aqui eu tenho a distribuição dos elétrons nas camadas eletrônicas. Tá ok, pessoal? Então, na camada K, 2 elétrons, na camada L, 8 elétrons, camada M, 18 elétrons, na camada N, 8 elétrons, na camada O, 1 elétron. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 camadas eletrônicas. Esse átomo que tem número atômico 37, ele ocupou 5 camadas eletrônicas e na última camada eletrônica eu tenho quantos elétrons? 1 elétron. Aqui que está o segredo, pessoal. Porque esse 1 elétron é que caracteriza, que diz o que vai acontecer com esse átomo, se ele vai perder ou se vai ganhar elétron para atingir a sua estabilidade. Tá ok? Então nós fizemos a distribuição dos elétrons, primeiro nas subcamadas, separamos e depois por camadas. De um átomo que tem número atômico 37, tá ok? Vamos fazer agora com Z, o item C, que é Z igual a 49. Então nós temos 49 elétrons para serem distribuídos. Então vamos ao diagrama de Linus-Pauling. Aí vem, primeiro 1s2, ó, tem que seguir isso aqui, ó, essa setinha assim, pessoal. Não é errado, não pode fazer assim, tem que seguir a seta. Primeiro 1s2, aí depois vem o quê? 2s2, então 2s2. Depois vem o quê? 2p6, 3s2, ó, 2p6, 3s2. Depois volta, vem o quê? 3p6, 4s2, ó, 3p6, 4s2.
Depois vem 3D10, 4P6, 5S2, ó. 3D10, 4P6, 5S2. Depois vem 4D10, 5P6. 6 deve passar. Vamos fazer a verificação. Então vamos lá. Vamos contar. 2, 4, 10, 12, 18, 20, com 10, 30, com 6 dá 36, 38, com 10, 48, eu só preciso de 1. O último subnível é 5P6, o máximo é 6. Nesse caso, eu preciso de 1 para completar 49, então é 5P1. Então, aqui eu fiz a distribuição dos elétrons nos subníveis de energia, o que nós aprendemos na aula anterior. Agora, separando por camadas, tem-se. Vamos lá. Separando com 1, nós temos um S2. Então, quantos elétrons? 2. Com 2, eu tenho 2S2 e 2P6. Aí, ó, 2S2, 2P6. Somando dá 6 e 2, 8. Agora, com 3, eu tenho 3S2, 3P6 e 3D10, ó. 3S2, 3P6, 3D10. Somando 10 e 6, 16, com 2 dá 18. Vamos agora com 4. Com 4 nós temos 4S2, 4P6 e 4D10, ó. 4S2, 4P6 e 4D10. Somando 10 e 6, 16, 2 dá 18. Vamos com 5. Eu tenho 5S2 e 5P1, ó. 5S2 e 5P1, somando dá 3. Portanto, fizemos a separação por camada. Primeira camada, 2 elétrons. A segunda camada, 8. A terceira, 18. A quarta, 18. E a quinta, 3. Portanto, camada K, 2. Camada L, 8. Camada M, 18. Camada N, 18. Camada O, 3. Este átomo, Z igual a 49, ele tem na última camada eletrônica 3 elétrons, tá? Ele tem assim, ó, 2 na primeira camada, 8 na segunda camada, na terceira 18, na quarta 18 e na última camada 3 elétrons. Então, a característica desse átomo é que ele tem 3 elétrons na última camada. Então, ele tem que fazer uma negociação para atingir a sua estabilidade. Qual a sua estabilidade? É ter 8 elétrons na última camada. A gente vai falar sobre isso depois. Tá ok? Vamos ver agora Z igual a 58. Significa que este átomo tem 58 elétrons para serem distribuídos. Vamos aplicar o diagrama de Linus-Pauling e vamos fazer a distribuição. Primeiro vem 1S2, depois vem o quê? 2S2, depois o quê? 2P6, 3S2, ó, 2P6, 3S2, né? Depois vem 3P6, 4S2, ó, 3P6, 4S2. Depois 3D10, 4P6, 5S2, ó, 3D10, 4P6, 5S2. Depois 4D10, 5P6, 6S2, ó, né? 4D10, 5P6, 6S2. Depois vem para cá, 4F14. Só que 14 passa. Deve passar. Então vamos verificar qual o número que vai aqui. Então o que é que nós vamos fazer? Adicionar os números de cima, que são os números distribuídos por subnível. 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, 48, 50, 56. Se eu colocar 14, dá 60, né? Aí então, para dar 70, para dar 58, aqui precisa apenas de 2. Então, é 4F2. Aqui fizemos a distribuição por subnível. Agora, separando por camada. Com 1S2, 2 elétrons. Com 2, 2S2, 2P6. Com 3, 3S2, 3P6, 3D10. Com 4, 4S2, 4P6, 4D10 e 4F2. Tá aqui, ó. Total de 2, 8, 18, 20. Com 5, eu tenho 5S2, 5P6. Tá? 5S2, 5P6, dá 8. E com 6, 6S2. Então, fizemos a distribuição por camada. Camada K, 2. Camada L, 8. Camada M, 18. Camada N, 20. Camada N, camada O,
8 é a camada P2. Portanto, este átomo que tem número atômico de 58 foi distribuído na camada K2, L8, M18, N20, O8, P2 e a última camada são 2 elétrons, ok? Então, um abraço a todos.